Olá, tudo bem com você? Esse é o canal Mega Astrologia. Meu nome é Elias Mendes e hoje nós vamos falar sobre o trânsito do planeta Marte pelo signo de Touro. Este último dia 9 de junho, a gente viu o ingresso de Marte no signo de Touro. A gente vai ter esse planeta passando por esse signo pelos próximos 40 dias. Se trata então de um trânsito de natureza mais cotidiana, não nos afeta de uma maneira tão profunda, mas pelo fato de Marte ser um planeta complicado, ele pode gerar alguns distúrbios, né? Então, nesse vídeo aqui a gente vai entender como que a gente interpreta esse trânsito de Marte pelo signo de Touro, que significados ele vai ter para cada pessoa, né? E também num sentido coletivo, o que que a gente pode esperar desse momento, portanto. Um momento relativamente curto, do que são geralmente os trânsitos de Marte, geralmente eles duram entre 40 e 50 dias, em média, né? E durando um pouco mais, geralmente quando ocorre a retrogradação, que é um evento que acontece a cada 2 anos. Então, nesse trânsito de Marte em Touro, a gente vai ter o planeta o tempo inteiro direto, né, em movimento direto, não vai ter retrogradação, e ainda na sua velocidade normal. É mais pro fim do ano que a gente vai ter uma retrogradação, mas isso é assunto para o futuro, não para agora, né? Então, nesse vídeo aqui a gente vai ver sobre Marte em Touro. Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender que torna os trânsitos de Marte em geral um pouco mais estressantes, né? Marte, na astrologia tradicional, é também chamada de pequeno maléfico. Ele é pequeno por conta da sua velocidade, por conta de ser um planeta que anda mais rápido, e assim os seus efeitos são sentidos de maneira no curto prazo, né? Então ele vai representar malefícios, entre aspas, que vão acontecer de maneira aguda e de maneira muito localizada num curto espaço de tempo, em oposição a Saturno, que é conhecido como Grande Maléfico, que vai representar males, entre aspas, crônicos. Esses males é porque os efeitos desses planetas eles não são os efeitos que normalmente facilitam a nossa vida. Em geral, são planetas que exigem bastante da gente, tanto Saturno quanto Marte. E Saturno vai exigir disciplina, espera, paciência, é, enfim, ele vai ter todas aquelas características dele que falam sobre demora. E Marte é um planeta que vai exigir da gente que a gente se esforce, que a gente se movimente, que a gente se defenda de alguma coisa, que a gente realize algum tipo de tarefa que às vezes a gente não gostaria de realizar. Ele vai demandar algum nível de atividade. E ele está muito associado aos ferimentos. Tanto os ferimentos provocados, como nas cirurgias, quanto aqueles que são acidentais, quando a gente se machuca, por exemplo. Então Marte é um planeta que está ligado aos cortes, a quebrar um osso, por exemplo. É quando a gente cai, quando a gente, enfim, se machuca de uma maneira geral, quando se queima, quando leva um choque, assim por diante. Marte, na astrologia, desde muito tempo, ele tem essa significação, né? Por isso que ele é conhecido como o pequeno maléfico, né? Não significa que os males dele sejam menores, necessariamente, do que os males causados por Saturno, porque os males de Marte eles também podem causar danos permanentes, né? Uma pessoa que sofre um acidente, ela pode ficar com sequelas, ela pode falecer. Então, o Marte, nos seus efeitos, ele é pequeno, mas é muito mais por essa questão da rapidez dele. Obviamente que, normalmente, em trânsito, ele dificilmente causa coisas muito sérias, né? Ele não vai necessariamente, por conta de um trânsito de Marte, a gente não vai ter, por exemplo, a previsão de um acidente necessariamente, ou de uma morte, mas de uma predisposição momentânea a incidentes. Caso a pessoa tenha algum tipo de progressão, direção, uma revolução solar que esteja apontando ali alguma coisa relacionada a Marte naquele ano e tal, no mapa natal dela, aí durante o trânsito de Marte, durante um trânsito de Marte que seja mais sensível para a pessoa, talvez ali aconteça algum imprevisto ligado a um incidente e tal, possa levar a pessoa a se machucar, mas não é uma garantia de que a pessoa vai se machucar. A questão é que o Marte em trânsito, ele acaba sendo um fator estressante, né? Ele sempre ele é talvez o maior ativador
os trânsitos mais lentos, assim, quando ele forma conjunções, oposições e quadraturas, é porque, em geral, as tensões do Marte elas são sentidas na pele. Em geral, a gente se estressa com alguma coisa que está associada a algum trânsito que a gente está passando. Então, ele é um planeta que vai trazer para o campo os acontecimentos no campo físico, digamos assim. Então, se houver qualquer tipo de tendência já que já está sendo analisada no mapa a incidentes, é o Marte que normalmente vai acabar sendo o gatilho para que essas coisas aconteçam, né, no seu trânsito. De maneira geral, os trânsitos tensos de Marte, eles são fatores estressantes. Em geral, eles indicam grande movimento, muita demanda, muito trabalho, muito esforço, possibilidade de conflitos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz com que a vida ande, digamos assim. Ele não tira da inércia, ele nos tira, né, momentaneamente da inércia. E, nesse sentido, ele pode ter um efeito bom, porque ele pode nos tirar de uma certa zona de conforto, que às vezes estava nos fazendo mal, por exemplo. Então, ele é sempre um fator que nos empurra muito, embora ele cause estresse nesse processo. Então, e nos trânsitos harmônicos de Marte, em geral a gente vai ter mais esse ânimo mais exaltado, né, em que a gente vai ter um pouco mais de energia, um pouco mais de empenho para fazer as coisas. Então, e também é um fator que nos movimenta. Mas, assim, é um pouco diferente o trânsito harmônico para o trânsito desarmônico, porque no trânsito desarmônico é como se a gente fosse obrigado a tomar uma atitude, porque senão a gente vai ter um prejuízo, senão o conflito que a gente está tendo vai ficar muito sério, ou senão a gente pode inclusive se machucar. Então a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente é obrigado a fazer alguma coisa. Quando o trânsito é harmônico, a gente poderia fazer alguma coisa, porque a gente está com mais disposição, com energia disponível, e seria favorável para que a gente agisse naquele momento. Mas não vai ter nenhum fator externo nos obrigando a nada no trânsito harmônico, né? Então eles são trânsitos assim que eles não forçam a ação, mas eles tornam a ação, eles favorecem bastante a ação se a gente resolver agir naquele momento. Então acaba sendo um momento muito favorável quando a gente quer ter o controle da ação, digamos assim. No caso dos aspectos mais desafiadores, em geral, a gente não tem muita escolha. A gente tem que lidar com o estresse que está ali diante de nós e resolver problemas e lidar com as demandas que vão aparecendo naquele momento. No caso de Marte, no signo de Touro, a gente conta com o planeta em detrimento, né, que é um fator de enfraquecimento do trânsito de qualquer planeta quando ele está no seu detrimento. Ele está passando por um signo que é oposto à sua natureza. A gente tem lá Marte, é um planeta que ele fica feliz nos signos de Áries, no signo de Escorpião, por exemplo, que são os signos que são chamados signos de Marte, inclusive, né? E dão domicílio para ele. Os signos opostos, Libra e o signo de Touro, para onde o Marte vai passar agora, eles são lugares de detrimento de Marte, que eles são opostos ao domicílio, né? E a gente tem também ali a exaltação e a queda. Então ele tem exaltação em Capricórnio, fica muito bem em Capricórnio, tem a queda no signo de Câncer. Nesses lugares de grande debilidade, que são os signos de Touro, Câncer e Libra, em geral, os efeitos de Marte eles são mais sofridos, porque em geral os assuntos daqueles signos eles não se sentem confortáveis com uma atitude ou uma ação marciana. Então, em geral, ele vai representar conflitos num ambiente onde a gente gostaria de ter paz, com pessoas onde normalmente a gente queria ter uma relação pacífica, não uma relação conflituosa. Não que a gente queira relações conflituosas, de uma maneira geral, mas especificamente naqueles assuntos é como se fosse ainda mais sensível, ainda mais problemático quando há problemas ali naquelas áreas. Por exemplo, o signo de Libra que rege o casamento, ou o signo de Câncer que rege as relações familiares. No caso do Marte em Touro, ele não fala especificamente de relações, mas ele fala do plano material. Então, o trânsito de Marte em Touro, ele acaba causando prejuízo se a gente não prestar atenção no que precisa ser feito. Ele pode indicar, por exemplo, que alguma coisa quebra, que alguma coisa precisa ser reparada,
algum tipo de cobrança inesperada vai acabar caindo para gente. Ele pode indicar problemas relacionados a um gasto imprevisto, por exemplo. Porque o signo de touro, ele rege, acho que da coisa mais importante que ele rege, né, é a nossa vida financeira, de uma maneira geral. Então, a gente normalmente não gosta quando a gente tem um gasto imprevisto, quando um ganho com o qual a gente está contando não vai acontecer, ou quando tem algum tipo de prejuízo em algum imóvel ou em algum bem que a gente possui, como um carro, por exemplo. Eu acho que uma das coisas mais clássicas em trânsito de Marte a afetar esses assuntos pode ser essa questão, às vezes, a gente bater um carro, por exemplo. É evidente que a maioria das pessoas tem seguro para essas situações, mas ainda assim é um estresse, é um contratempo com o qual a gente vai precisar lidar. Então, é uma das possibilidades, uma das múltiplas possibilidades que a gente pode esperar um trânsito como esse. Evidentemente que ela acaba sendo mais esperada para pessoas que vivem esse trânsito na casa 2. A gente vai ver mais depois quando a gente estiver analisando casa por casa, né, os efeitos para cada pessoa. Mas o detrimento de Marte em Touro está relacionado a isso. É um signo que trata de assuntos em que a presença de Marte, o modo de agir marciano, ele não é bem-vindo. Por outro lado, o Marte ele é considerado com triplicidade nos signos de Terra, todos eles. Isso é porque o planeta Marte está associado ao trabalho. E os signos de Terra também falam de trabalho, né? Inclusive o signo de Touro. Então, apesar dele causar esse problema dessa possibilidade dos prejuízos, o signo de Touro ele ainda acaba sendo um momento razoavelmente produtivo, não fosse um problema causado por uma certa lentidão que vem do modo de ação taurino. Que é outra questão também que justifica o detrimento de Marte nesse signo, né? O modo de ação do signo de Touro é um modo um pouco mais comedido, ele é mais lento, ele é mais cauteloso. E isso vai contra a própria natureza de Marte. Porque Marte é um planeta exigente, ele quer ação, ele quer movimento, ele quer as coisas para agora. Não pode esperar, não tem como ter um tempo paralelo. Tem que ser aquele tempo das que as coisas têm, né? E a gente tem que se virar para atender aquela demanda. E no caso do Marte em Touro, a gente fica com a tendência a querer lidar com as coisas com um certo perfeccionismo, que é típico do elemento Terra. Acho que no signo de Touro falta agilidade para lidar com isso, porque o signo de Touro tem um passo um pouco mais lento, comparado com os demais signos de Terra, Virgem e Capricórnio. Tem uma é mutável e outra é cardinal. Eles têm uma natureza que é mais articulada, tem mais mobilidade, digamos assim. E o signo de Touro é aquela robustez, aquele peso associado ao próprio touro, né? Então ele geralmente tem muita força e muita resistência, mas ele não tem velocidade. E é esse que é um ponto interessante. O Marte em Touro ele tem muita resiliência, muita resistência. Ele aguenta muita pressão, aguenta o tranco, ele não tem medo de pegar no pesado, digamos assim, se for necessário, né? Então, o problema para o Marte em Touro não é o trabalho, por exemplo, né? Ele acaba sendo um Marte, inclusive, que pode ser produtivo desde que ele tenha o tempo necessário para agir e tal. Em geral, acaba faltando um pouco desse tempo quando a gente fala de um trânsito assim momentâneo de Marte em Touro. A outra questão é que assim, há uma tendência nos signos de Vênus, isso inclui também o signo de Libra e no signo de Touro, que é esse caso, né? Há uma tendência, por conta da regência de Vênus sobre esses signos, a gente censurar emoções muito negativas. Então a gente está com raiva, a gente não expressa aquela raiva. Se a gente está com algum tipo de decepção com alguém, se a gente está chateado, triste, com raiva, em geral, ao invés de expressar o descontentamento, existe uma tendência natural nesse signo a censurar a raiva, né? E no caso de Touro, é quase como se fosse uma tendência a engolir seco a insatisfação. E, de certa forma, ficar ali xingando a pessoa em pensamentos e não tomando nenhuma atitude momentaneamente. E aí o que a pessoa acaba fazendo é que ela vai permitindo que pressões vão se acumulando nela. Então as pessoas que nascem com Marte em Touro, muitas delas, especialmente aquelas que têm esse Marte numa posição mais tensa no mapa e tal,
elas vão perceber que esse Marte, ele representa momentos de explosão que a pessoa acaba ficando sujeita. E num trânsito de Marte pelo signo de Touro, a gente tem uma certa tendência a ver isso no coletivo, inclusive manifesto por pessoas que normalmente não manifestariam isso, que não tem Marte em Touro necessariamente. Então a gente vê uma tendência maior das pessoas a irem adiando o confronto para depois, né? Vai deixando para depois. Surge uma tensão em determinado lugar, e ao invés de resolver aquela tensão naquele lugar, os participantes, as pessoas que se estressaram com aquilo, vão com uma certa tendência a engolir em seco. Às vezes porque, inclusive, falta meios ou condições, ou pegaria mal se a gente expressasse descontentamento naquelas circunstâncias. Então a gente acaba, nós mesmos, mesmo que não tenhamos Marte em Touro, a gente acaba carregando um pouco mais desse estresse, dessa tensão, engolindo um pouco mais dessa raiva, e a gente acaba ficando predisposto a explosões. E essas explosões, elas não escolhem, elas não têm senso de justiça, elas não escolhem com quem e onde elas vão ocorrer. Então elas podem acontecer nos lugares mais inadequados. E descontando as coisas ali naquele ambiente doméstico, com aquela figura tão frágil que é um animalzinho de estimação, pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser a nossa mãe, pode ser uma pessoa que a gente ama, né? E às vezes só porque aquela pessoa cometeu um pequeno deslize, a atenção que veio lá do trabalho, a atenção que veio lá do trânsito, a atenção que veio dos lugares que realmente ela era pesada e a gente não teve condições de descarregá-la, ela pode acabar estourando justamente nesses lugares, né? Então esse que é o grande problema do Marte em Touro. E essa é uma das principais razões dele ser o detrimento de Marte. É porque nos detrimentos de Marte, e também na queda de Marte, que é o signo de Câncer, né? A expressão da raiva, a expressão do conflito, ela também acaba acontecendo nos lugares mais inadequados. É nesses lugares que a gente quer paz, com pessoas que geralmente são mais frágeis às vezes, né? Então, esse que acaba sendo um problema. Ele tem uma característica de injustiça nos conflitos que acabam surgindo. Onde a gente pega pesado com alguém que às vezes não fez nada pra gente, ou não mereceria aquela descarga de ira toda, né? Então, é uma das questões, assim, do trânsito de Marte em Touro. Bom, agora a gente vai analisar como que esse trânsito ele vai funcionar num sentido coletivo. A gente tem dois aspectos mais importantes que o Marte vai fazer enquanto ele estiver passando por Touro nesses próximos 40 dias. Essa primeira semana do trânsito de Marte por Touro, ali a partir do dia 9 de junho, assim que ele entra em Touro, né? E nos próximos dias, até mais ou menos dia 14 de junho, a gente tem a ativação do trânsito de Plutão por Aquário. Então, para as pessoas que têm planetas em signos fixos, elas podem sentir os efeitos dessa quadratura, né? Vai haver então uma quadratura entre o Marte em Touro, em trânsito, com o Plutão em Aquário, e obviamente quem estiver passando por trânsito de Aquário vai sentir esse efeito mais intensamente. Pessoas que têm planetas no comecinho dos signos fixos, né? De modo geral, a gente pode perceber na coletividade problemas relacionados à parte econômica, por exemplo. A gente pode ter a revelação de alguns segredos obscuros relacionados a crimes que são de interesse público. A gente pode ter a revelação de detalhes relacionados, por exemplo, enfim, a assassinatos ou movimentações de guerra e tal, e que causam consternação, alguma consternação, né? Porque Plutão, geralmente, ele fala dos círculos de poder, né? Mas ele também fala de coisas que estavam ocultas. Então, o trânsito de Marte ele pode fazer com que as coisas fiquem mais expostas, né? Coisas que normalmente seriam escondidas ficarem mais expostas. Isso que acaba acontecendo. E para as pessoas que vivem o trânsito, elas podem viver a eclosão de algum tipo de sentimento reprimido e tal. Pode ser uma fase ali bastante estressante, em que uma tensão que estava sendo oculta, que estava sendo escondida, ela vem à tona, né? Então a gente às vezes percebe que tem ali alguém que não gosta da gente, que tem um inimigo, às vezes a gente não sabia. Então as pessoas que estão vivendo trânsitos importantes agora, no começo dos signos fixos, elas podem ter esses dissabores ao longo dessa semana pela ativação do trânsito, né?
Mas o momento mais importante desse trânsito, com certeza, vai ser durante o mês de julho, quando Marte estiver passando no terceiro decanato de Touro, porque aí ele vai formar uma conjunção com Urano. Conjunções são os aspectos mais importantes. E aí, o que acaba acontecendo? A conjunção com Urano ela ainda vai coincidir com o grau da estrela Algol, em 26 graus de Touro, né? Então a semana, os dias assim que vão ali do dia aproximadamente do dia 10 até o dia 20 de julho, né? Todo esse período ali, que é mais de uma semana, ele vai conter ali nesse período essa grande ativação de Marte com Urano, né? Vai ter essa grande conjunção. E aí, o que acaba acontecendo é que Marte faz com que os imprevistos uranianos assumam um contorno um pouco mais selvagem, um pouco mais na nossa cara, né? As coisas acontecem de uma maneira mais escancarada e também as coisas tendem a fugir um pouco mais do controle, porque Marte é um pouco mais violento, Marte, a ação do Marte é aquela ação por impulso, né? Por explosão, às vezes. Então, é como se as coisas fugissem um pouco do controle e a gente visse ali o efeito mais típico possível do planeta Urano. A gente tem que levar em conta que Urano, antes dele ser descoberto, todas as coisas que são atribuídas a Urano hoje em dia eram atribuídas a Marte. Então não existe nenhum planeta que deflagra melhor a natureza dos incidentes associados a Urano do que o planeta Marte. E nas conjunções ele faz com que isso venha quase como que em erupções vulcânicas, assim, no nosso cotidiano, né? Então podem acontecer imprevistos, coisas insólitas, coisas absurdas podem acontecer, causam estresse, que nos revoltam, que a gente se vê forçado a tomar algum tipo de atitude. Né? Então é um trânsito bem complicado, geralmente, assim. A gente teve muita sorte que nessa passagem de Urano pelo signo de Touro, que começou lá em 2018, a gente não teve retrogradação de Marte no signo de Touro. A gente teve lá um em Aquário, depois a gente teve uma. Acho que em signo fixo foi só aquela de Aquário mesmo, que afetasse mesmo, né? Depois a gente teve em Áries, depois a gente teve em Gêmeos. Aí a gente vai ter no final desse ano entre Câncer e Leão, só que a que vai acontecer em Leão não vai afetar mais Urano, entendeu? Então, de certa forma, a gente teve sorte nesse trânsito de Urano em Touro, que é um dos trânsitos mais complicados para Urano, com relação às retrogradações de Marte, porque quando elas coincidem de haver conjunção, elas podem ser bem destrutivas. Né? Então, é isso, assim, no plano. E é interessante a gente perceber que, assim, mesmo que a gente não esteja vivendo o trânsito de Urano, essa ativação do trânsito de Urano, essa conjunção que Marte vai fazer com Urano, faz com que todos nós vivenciemos no cotidiano os imprevistos de Urano, entendeu? Então a gente pode esperar muitos imprevistos relacionados à rede elétrica, imprevistos relacionados a telecomunicações, imprevistos relacionados talvez à informática de uma maneira geral, né? Enfim, imprevistos com coisas relacionadas a Urano de uma maneira geral, mas ocorrendo de uma maneira marciana, ou seja, através de incidentes, através de interrupções bruscas, né? Ou, enfim, através de qualquer tipo de situação mais estressante. Então, como eu disse, fica válido ali mais ali na parte final do signo de trânsito de Marte pelo signo de Touro, no dia 21 acho que no próprio dia 20 de julho já termina esse trânsito. Ou pro dia 21 ali, né? Entre o dia 20 e dia 21 de julho, no caso daí, né? Bom, agora no restante do vídeo a gente vai ver como que vai ser os efeitos desse trânsito para os signos de uma maneira geral. A gente vai perceber que nem todos os signos serão afetados. Para alguns signos não vai acontecer nada demais. Mas para todas as casas pode ter um efeito. Então, se você sabe o seu ascendente, preste bastante atenção no signo do seu ascendente para ver quais são as indicações ali para aquele trânsito naquela casa que o Marte vai estar passando, né? Que pode ser bem importante ou pode não ser, pode ser só uma coisa corriqueira também. Vai depender de cada caso, né?
E as pessoas que têm planetas em signos fixos, principalmente, eu vou tá dizendo algumas coisas relacionadas ao que elas podem esperar em relação a esse trânsito, né? Porque essas vão ser as mais afetadas, né? Eu diria também que os signos de terra, eles vão ser afetados, mas de uma maneira um pouco mais positiva, né? Então esses são os que sofrem mais efeitos. É o signo de touro, o signo de leão, o signo de virgem, o signo de escorpião, o signo de capricórnio e o signo de aquário. Para as pessoas que têm planetas no signo de Áries, não vão haver aspectos dignos de nota vindos desse Marte em touro, então vai ser um trânsito tranquilo para essas pessoas. Não há grande coisa com que se preocupar. Obviamente que se tiver planetas em signos fixos no mapa, daí tem que olhar ali relacionado àquele signo, daí no caso. Mas de uma maneira geral, para quem tem muitos planetas em Áries, ou os pontos mais importantes em Áries, é muito tranquilo. Áries não vai estar em conflito nesse momento. Para quem tem ascendente em Áries, porém, eu chamaria atenção para o fato de que o trânsito vai acontecer na casa 2. E na casa 2, trânsito de Marte na casa 2 pode levar a gastos imprevistos, né? E a pequenos prejuízos assim, que possam acontecer. É evidente que isso vai ser mais intenso, mais forte para aquelas pessoas que tenham planetas em signos fixos e que estejam sob tensão. Em geral, esses efeitos mais negativos acontecem nos trânsitos tensos. E, obviamente, quem estiver passando por trânsito de Urano, e Urano já está ali na casa 2, vai viver uma forte ativação ali. Então, é interessante prestar atenção nesses assuntos, assim, porque podem acontecer previstos importantes na parte das finanças, na parte assim de prejuízos envolvendo casa, envolvendo carro, envolvendo algum tipo de bem que a pessoa tem, às vezes um celular, um computador, qualquer coisa de valor que a pessoa tenha, né? Pode ser que a coisa precise de reparos, entendeu? Pode ser que, enfim, a coisa seja inutilizada, precise ser reposta, inclusive. Levando a pequenos prejuízos, assim, momentaneamente. Tá? Então, o trânsito de Marte na casa 2 em geral, ele acaba criando esse tipo de situação. Agora, as pessoas que têm planetas no signo de touro, elas devem prestar bastante atenção, porque elas vão estar vivendo as conjunções de Marte. Né? Vai depender ali do grau, para saber mais ou menos em que época do trânsito vai acontecer, mas de modo geral, taurinos, pessoas que têm Sol em touro, ou pessoas que têm a Lua em touro, pessoas que tenham muitos planetas em touro de uma maneira geral, elas vão estar passando por um período bastante estressante, que elas vão precisar tomar atitudes para lidar com algum tipo de problema, com algum tipo de obstáculo, para lidar com alguém que está fazendo algo que contraria as intenções dela e assim por diante. Então, vai ter algum tipo de circunstância que vai levar a pessoa para o conflito, de alguma maneira. Evidentemente que aquelas pessoas que estão sendo afetadas por trânsitos de Plutão ou de Urano, ou seja, pessoas que são do comecinho do signo de touro ou do final do signo de touro, elas ainda têm o adicional de viverem a ativação daquele trânsito. Né? Então a situação ela pode ser um pouco pior nesses casos. Mas de modo geral, é uma época da vida assim que tende a ser bem produtiva. É um período assim desse ciclo de 2 anos de Marte. Marte tem um ciclo que dura 2 anos aproximadamente. Então, é um período das conjunções marcianas que, apesar de ser muito estressante, ele pode ser muito produtivo. Ele é um tipo de trânsito que nos coloca em movimento, que nos leva a tomar atitudes na nossa vida. Ele faz com que a água que estava parada comece a se mover de uma maneira geral. Isso tem sempre um efeito positivo no sentido de promover renovação, promover fluxo, promover movimento, as coisas andam e assim por diante. Mas ele é estressante na medida em que, quando o impulso chega, ele vem como um empurrão bastante desconfortável, em geral causado por algum tipo de situação estressante, que nos tira do sério, né? Que nos obriga a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa. Então, esse que acaba sendo o problema para quem tem planetas em touro. Para as pessoas que têm um ascendente em touro, essas pessoas vão estar passando por o trânsito de Marte pela casa 1. Né? Em geral, é um trânsito considerado benéfico, de modo geral, porque ele torna a pessoa mais ativa e mais predisposta ao trabalho, às atividades físicas e ao movimento.
Só que se a pessoa tiver muitos aspectos difíceis ali dentro da casa 1, ela pode se machucar. Podem ser épocas do ano em que a pessoa acaba se machucando, que a pessoa sofre acidentes, ou enfim, incidentes, né, de uma maneira geral. Mas está muito relacionado ali a cirurgias que podem acontecer assim, ao longo da vida. Muito comum que aconteçam quando o Marte está no signo do nosso ascendente. Ou então, quando a gente se corta, se machuca, se queima e assim por diante. Em geral, tem envolvimento de trânsito de Marte. Não quer dizer que todas as pessoas com ascendente em touro agora vão resolver se machucar. Não vai acontecer isso. Mas aquelas que sabem que ali dentro da casa 1 delas tem muita tensão, tem muita quadratura, tem muita oposição acontecendo ali, até mesmo conjunções. Essas pessoas sabem que geralmente ali tem alguma coisa para acontecer toda vez que Marte passa por ali. Que em geral pode representar inclusive um pequeno machucado ou alguma coisa nesse sentido. Às vezes a gente se machuca, por exemplo, por conta do excesso de trabalho, inclusive. Então vai lá e dá um mau jeito em algum músculo, em alguma articulação, alguma coisa assim. Ou, enfim, tem qualquer tipo de incidente do cotidiano, assim, por não estar prestando atenção direito nas coisas. Que uma das características de Marte é nos tornar um pouco mais impulsivos. Isso é especialmente verdadeiro quando ele está passando pela casa 1. A gente incorpora o arquétipo marciano, né? Quando sempre que tem um trânsito na casa 1, a gente incorpora as características do planeta, né? Então, para as pessoas com planetas em touro e ascendente em touro, é um momento particular, assim, digno de nota, assim, para prestar atenção, assim, nos acontecimentos. Para as pessoas que têm planetas no signo de Gêmeos, o trânsito de Marte não vai formar aspectos, não tem nenhuma razão para preocupação, não tem nenhum tipo de problema associado. Vai depender muito da casa onde o Marte vai estar passando e tal, para saber se tem alguma questão. Mas, de modo geral, ele não representa ameaça, porque ele não faz aspecto. Agora, para quem tem o ascendente no signo de Gêmeos, aí o planeta Marte vai estar passando pela casa 12. Esse é um dos piores lugares do zodíaco para a gente ter trânsito de Marte. É a casa que fala dos inimigos ocultos. Significa que pode ter estresse relacionado a alguma coisa que foi realizado sobre as nossas costas. Alguém pode ter agido pelas nossas costas, ou alguma coisa aconteceu fora do nosso conhecimento, a gente não percebeu o que estava acontecendo. Em geral, uma coisa que vem para nos estressar e acaba vindo de surpresa, né? Então é um trânsito que pode ser bem desagradável para quem tem o ascendente em Gêmeos, com Marte passando pela casa 12. Pode ser a atuação de inimigos ocultos, entre aspas, né? Pessoas que atuam pelas nossas costas e tal. Pessoas que não gostam da gente, ou pessoas que não estão nem aí pra gente, mas fizeram alguma coisa pelas nossas costas que nos afeta de alguma maneira. E aí a gente vem descobrir essas ações e vem o estresse daí para ter que lidar com as consequências do seja lá o que for, né? Evidentemente que é muito mais importante para quem tem trânsitos de Plutão, principalmente, mais até do que Urano, porque Plutão tem muito essa questão, já tem essa característica de trazer coisas que estavam ocultas, né? Então, para quem tem o Marte, para quem o Marte vai estar passando dentro da casa 12 e vai ter ativação do trânsito de Plutão ali, para prestar bastante atenção, porque pode ser bem assim estressante o momento, assim. Mas também para quem tem Urano, né? Ativação de Urano e tal, porque vai representar muito estresse, muita loucura que acaba acontecendo nas nossas costas, assim, a gente não enxerga, né? E aí as consequências começam a nos afetar quase como se fosse uma surpresa, né? Uma surpresa muito desagradável, diga-se de passagem. Então esses são os efeitos de Marte na casa 12, né? Para quem tem ascendente em Gêmeos. Para as pessoas que têm planetas no signo de Câncer, Marte ele vai estar fazendo um aspecto de sexto. É um aspecto harmônico, então ele representa um impulso, ele representa uma ajuda. Vão ser as pessoas que tiverem planetas em Câncer vão ser pessoas que vão se perceber mais ativas, mais em movimento e tal, ou mais dispostas à ação. Mas não vai ter nada que obrigue elas a agir, ou não vai ter nenhum tipo de situação assim especial
associada a esses trânsitos. Assim, o sexto, inclusive, comparado com o trígono, que é o outro aspecto harmônico, é considerado um aspecto fraco. Mas, de qualquer maneira, é melhor do que não ter aspecto, assim, porque é uma coisa que favorece a nossa ação. Significa que a gente pode escolher um momento para fazer coisas relacionadas ao planeta Marte, como marcar cirurgias ou coisas relacionadas ao trabalho, assim por diante. É evidente que não é exatamente o momento mais indicado, porque o Marte está em detrimento. Em geral, quando a gente faz eletiva de Marte, a gente escolhe o Marte mais forte, não o Marte em Touro. Mas tá ali favorável para a pessoa agir, né? Então pode ser favorável para os exercícios físicos, alguma coisa nesse sentido, mas nada de muito especial. Para as pessoas que têm o ascendente no signo de Câncer, o trânsito de Marte vai afetar a casa 11. Tá? Para essas pessoas não tem grandes indicações, assim, simplesmente significam a fase em que pode ser exigido algum tipo de cooperação em equipe, pode ser exigido da pessoa trabalho em equipe, né? Pode ser que ela tenha que dar satisfação do que ela está fazendo para algum grupo, para outras partes interessadas e tal. Mas não tende a haver nenhum tipo de estresse importante associado a isso, a não ser para aquelas pessoas que vão ter ativação de trânsito, ou para aquelas pessoas que sabem que na casa 11 sempre tem aspectos difíceis. E daí, naqueles casos, pode ser que sejam estresses que a pessoa já está acostumada, ou porque são causados pelo trânsito que a pessoa está vivendo, relacionados a situações coletivas às quais ela tem que lidar naquele momento. Né? É isso que pode acontecer. Nas situações que envolvem a coletividade, em geral, quando a gente trabalha ou tem que lidar com algum tipo de instituição, por exemplo, quando a gente lida com grupos, quando a gente lida com coletivos de uma maneira geral, como são os partidos políticos, como são os movimentos sociais, mas não apenas qualquer tipo de associação qual a gente faz parte, associada à Casa 11 e também nosso grupo de amigos. Então pode ser que tenha algum tipo de estresse, pode ser que algum amigo nosso sofra algum tipo de incidente e aí vai requerer a nossa ação ali como um apoio, né? Então isso são as indicações para quem tem ascendente em Câncer, não tem nada de muito especial, né? De uma maneira geral. Para quem tem planetas no signo de Leão, o momento pode indicar bastante estresse, pode indicar muitos acontecimentos assim que causam uma tribulação. E o aspecto que o Marte em Touro faz para os planetas em Leão é um aspecto de quadratura minguante. Então é um aspecto para se prestar bastante atenção. É possível que pessoas que tenham Sol em Leão, ou a Lua, né, ou qualquer planeta importante em Leão, elas tenham que enfrentar situações onde alguma pessoa investida de autoridade exige delas mais do que elas conseguem oferecer. Pode ser que a pessoa se sinta muito exigida no trabalho, pode ser que a pessoa se sinta muito cobrada pelas pessoas que normalmente esperam alguma coisa dela. Então são pessoas que podem se sentir especialmente pressionadas nas questões relacionadas à profissão e nas relações que essa pessoa tem com figuras de autoridade. Então é um trânsito particularmente complicado para quem está enfrentando processos na área da justiça, por exemplo, que pode indicar confronto com juízes, de tal forma que a gente acaba não se saindo muito bem daquele tipo de situação. Né? É um trânsito que ele pode indicar confronto com policiais, por exemplo, no trânsito, na rua, né, por alguma questão. Ele pode indicar que a gente resolve uma briga com uma pessoa que por alguma razão é investida de algum poder na nossa cidade, ali onde a gente vive, né? E sem perceber a gente acaba pisando no calo de gente que pode ser poderosa e pode causar problemas pra gente. Em função da posição dela, pode se fazer valer dessas vantagens dela, né? Então é um trânsito que tem um potencial estressante muito grande. Aí é evidente que aquelas pessoas que estão vivendo trânsitos de Urano ou de Plutão com esses planetas em Leão que vão estar sendo ativados agora pelo trânsito de Marte, elas têm que ter a atenção redobrada, né? Porque vai vir através dessa natureza de conflitos meio que envolvendo figuras de autoridade frequentemente. Né? Não precisa ser necessariamente assim,
Mas é muito comum que essa quadratura minguante ela tenha a ver com algum tipo de relacionamento vertical, envolvendo alguma pessoa que tenha poder sobre a gente. Se a gente for mais jovem, pode ser os pais, mas quando a gente é mais velho, pode ser um patrão, pode ser alguma figura de autoridade policial, jurídica, algum professor, qualquer figura que represente uma posição ali de verticalidade em relação a gente, né? Que não é o nosso igual, é um superior, de certa forma. E aí não quer dizer que a outra pessoa necessariamente vai abusar do poder dela. Mas é uma pessoa que vai se valer das vantagens dela e a gente vai estar numa situação de desvantagem, de qualquer maneira. Quer a pessoa resolver abusar do poder dela ou não. Para as pessoas com ascendente em Leão, o trânsito de Marte vai estar afetando a casa 10. Não só as pessoas com ascendente em Leão. Aqui no Brasil, algumas pessoas com ascendente em Câncer têm meio do céu em Touro, então pode estar afetando a casa 10 também. Tem que olhar em cada mapa para a gente ter uma certeza maior, né? Mas, de modo geral, quem tem ascendente em Leão é trânsito de Marte na casa 10. Isso significa, basicamente, uma fase bastante movimentada nos assuntos relacionados ao trabalho. Trabalho, mais do que em outros momentos, a pessoa acaba tendo mais trabalho, né? E por causa daquelas pessoas que vão ter aspectos difíceis na casa 10, pode representar muito estresse, muita tribulação associada ao trabalho, à profissão, à imagem pública, né? A pessoa pode se ver envolvida em pequenos escândalos, ficam conhecidos regionalmente, ou ali no meio dela, no nicho dela e tal. É para se prestar atenção assim na maneira como a gente lida com a nossa reputação e imagem pública também. Ela pode sofrer alguns danos com esse tipo de trânsito. Mas, de modo geral, é uma fase que representa uma grande movimentação em termos de profissionais, né? E, óbvio, para aquelas pessoas que estão com trânsito de Urano e Plutão, ficar atento, assim, porque esse trânsito pode marcar a ativação do trânsito, vai marcar a ativação desses trânsitos, né? E pode representar acontecimentos contundentes que podem representar, às vezes, algum tipo de mudança importante na carreira e podem indicar, às vezes, inclusive, uma situação ali em que a pessoa fica sem trabalho, por exemplo, então não ficar atento. É um tipo de trânsito que ele pode predispor a uma ruptura, especialmente quando envolver Urano. Porque vai ser uma ativação muito forte e afetando a casa 10. Um dos efeitos possíveis é esse, né? Muito embora vai depender um pouco de onde está o planeta que vai estar sofrendo aspecto, qual que é a importância dele e assim por diante, né? Mas o fato do trânsito estar acontecendo na casa 10 já nos chama a atenção para esses assuntos aí relacionados à carreira, né? E é aquela área ali que vai sofrer os imprevistos de Urano daí. Para quem tem planetas no signo de Virgem, Marte em Touro faz um trígono para essas pessoas, então acaba sendo uma fase favorável, especialmente se envolver o Sol, se envolver a Lua, ou se a pessoa tiver muitos planetas em Virgem, né? A pessoa vai perceber que ela vai estar numa fase nesses próximos dias, aí, nesses próximos 40 dias, uma fase particularmente produtiva, no que diz respeito a esses planetas, ao que esses planetas significam, né? Tem que olhar cada caso, cada planeta, etc. Né? Não é uma coisa muito não dá para fazer um trânsito assim muito genérico, né? Mas de modo geral representa produtividade, representa que as coisas seguem um rumo, deixa a pessoa contente geralmente, né? De uma maneira geral, vão se perceber mais ativas, com mais disposição, com mais energia física, com mais libido, com mais desejo e tal. Todas as esferas do planeta Marte ficam ativadas de uma maneira bem positiva. Só que a pessoa vai perceber que não vai ter nenhuma coisa, nada na vida dela a obrigando a tomar uma atitude, né? Ela faz as coisas se ela quiser. Então acaba sendo uma fase ali, pode ser útil, a pessoa pode usar a favor dela de alguma maneira, né? Mas sempre levando em consideração que o Marte vai estar em detrimento. Então se a pessoa estiver planejando iniciar uma coisa importante, eu pensaria duas vezes, mesmo que os aspectos sejam bons. Existem outros signos que favorecem Virgem que são melhores mais à frente. Touro é detrimento, é complicado, entendeu? Por mais que seja um trânsito, um aspecto bom,
o planeta ele fica enfraquecido. Então pode ser um desperdício se a gente resolver apostar muita coisa num momento como esse. Mas ainda assim vai ser uma fase positiva, de uma maneira geral. Para as pessoas com ascendente em Virgem, Marte vai estar passando pela casa 9. A casa 9 é uma casa que fala das viagens, dos estudos superiores, da religião também, do nosso contato com a religião, né? Essas áreas elas podem ficar mais ativas nesse momento. Pode ser que a gente tenha algum tipo de estresse relacionado, especialmente porque está em fase de matrícula de universidade, né? Às vezes é um estresse relacionado a uma matrícula que não dá certo, por exemplo, ou um estresse relacionado à comunidade religiosa que a pessoa frequenta, né? E como a Casa 9 fala de viagens, ela pode indicar a necessidade de viajar, ou que a gente resolveu marcar uma viagem para esse momento. E a viagem, ela vai depender muito assim dos aspectos que a pessoa vai estar vivendo naquela Casa 9. Né? Só o fato de ter ascendente em Virgem não quer dizer muita coisa. Porque o arco ali dentro da Casa 9 pode ter aspectos bons ou ruins. E aí o que vai definir se a experiência de Casa 9 é boa ou ruim são os aspectos. Se a pessoa tiver aspectos difíceis, porque ela tem muitos planetas fixos e eles acabam incidindo ali na Casa 9, pode ser uma coisa estressante para as viagens. E, geralmente as viagens são estressantes para a pessoa, caso a Casa 9 dela seja assim, dessa maneira. Se a pessoa estiver vivendo uma ativação do trânsito de Urano ou de Plutão ali, eu diria que é particularmente contraindicado para viagens. Se puder cancelar uma viagem que vai acontecer ali especialmente no trânsito de Urano, né? A não ser assim, se for um trânsito de conjunção de Urano com um ascendente, por exemplo, ou com algum planeta que segure o tranco do Urano, até que pode valer a pena. Mas existe um grande potencial para estresse em viagens, quando tem ativação de Marte com Urano, né? Pode indicar, inclusive, um acidente de percurso nessa viagem, entendeu? Especialmente se for uma viagem de carro. Então eu prestaria bastante atenção para viagens longas que são marcadas quando Marte está passando pela nossa casa 9. É uma casa que é oposta a um dos domínios de Marte, que é a casa 3, por exemplo. Então Marte ele prefere ali os deslocamentos curtos. Nos deslocamentos longos, ele acaba causando mais estresse. Em geral, a gente quer que tenha Júpiter lá na casa 9, tem o Sol, por exemplo. Esses aí são favoráveis para a casa 9. Agora, Marte pode ser um pouco complicado. Para pessoas que têm planetas no signo de Libra, não vai haver aspectos de Marte em Touro com seus planetas, né? Porque o signo de Libra e o signo de Touro eles não formam aspecto, eles não se enxergam. A gente costuma dizer. Então não tem nada de especial assim em termos de previsão para quem tem planetas em Libra. Não acontece nada de particularmente notório e tal. Muito vai depender ali da pessoa ter planetas fixos em outros signos ali, mas nada referente ao que está em Libra. Agora, quando a pessoa tem ascendente em Libra, aí o trânsito de Marte vai ser pela casa 8. Aí, nos trânsitos de Marte pela casa 8, pode ser que para a pessoa ganhar dinheiro, ela precise cobrar alguém que está devendo dinheiro para elas, ou elas precisam pressionar uma instituição que deve dinheiro para elas. Ela vai precisar fazer algum tipo de esforço especial se ela quiser receber o que é devido, digamos assim. Para aquelas pessoas que trabalham por conta própria, pode ser uma fase em que a pessoa se vê forçada a investir em questões relacionadas a marketing, questões relacionadas a como ela é encontrada pelos clientes em potencial, porque pode estar voltando grana. Então, o trânsito de Marte ali na casa 8 faz com que a pessoa resolva se mover para correr atrás de que haja um fluxo melhor de dinheiro para ela, né? Então, em geral, vai ter esse significado, um trânsito de Marte pela casa 8. Para pessoas que vão viver a manifestação ali do trânsito de Plutão, ou ativação no caso, né? Ou de um trânsito de Urano, né? Pessoas que têm planetas em signos fixos, que a ativação ocorra com ele passando ali, com Urano passando ali, Marte e Urano no caso, né? Ou, enfim, Marte e Plutão também. Mas afetando ali a casa 8, né? Com esse Marte passando por ali.
significa que a pessoa ela pode daí ter algum problema relacionado a dívidas que possam piorar ou que possam surgir nessa fase. Pode ter um problema também relacionado a algum tipo de preocupação, a estar nas mãos de alguém, parece que manipula a pessoa, que parece que a ameaça de alguma maneira, que a pressiona a fazer uma coisa que ela não quer fazer. Porque nas relações de casa 8 a gente tem um pouco disso, né? Em geral são pessoas que têm a favor delas conhecimento sobre algum ponto fraco nosso, alguma vulnerabilidade nossa, ou então são pessoas para quem a gente deve dinheiro, ou para quem a gente deve alguma coisa, mesmo que não seja dinheiro, assim. Então essas pessoas elas podem meio que nos usar ou nos manipular e tal. E aí conflitos que vêm desse tipo de relação podem ser particularmente estressantes se a gente viver um trânsito de Urano na 8, por exemplo, e tiver uma ativação importante e tal. Ou mesmo do Plutão ali, né? Apesar de que o Plutão em Aquário vai estar em outra casa, mas o Marte passando ali leva uma ativação dessa natureza, dessa maneira, né? Nem todo mundo tem esse tipo de relação. Nem todo mundo cai nas garras de alguém assim, né? Mas nos casos das pessoas que acabam caindo em situações assim, é interessante ficar atento, porque é quando esse tipo de relacionamento os pressiona mais, quando há esse tipo de ativação casa 8. Em geral, é um tipo de conflito complicado, porque a gente não tem como fazer nada a respeito, né? Em geral, a gente está numa situação vulnerável naquele tipo de situação. Para as pessoas que têm planetas em Escorpião, o planeta Marte em Touro vai estar formando uma oposição para os planetas que a pessoa tem em Escorpião. A oposição é talvez um dos piores aspectos do que diz respeito a Marte. Quer dizer, ela vai ter aquela característica típica das oposições, que é a característica do auge do ciclo, né? Só que não adianta, porque é complicado. Esse auge ele vai indicar um excesso de movimento, excesso de demandas, pode ser bastante estressante. E existe um aspecto que fica muito fortalecido no caso da oposição, que é o aspecto do confronto. Então a gente pode ser confrontado. Pessoas podem se levantar contra a gente, podem nos criticar abertamente, podem tentar nos punir por alguma coisa que a gente possa ter feito e tal. E a gente talvez precise lidar com situações estressantes que a gente vai precisar confrontar o outro também. Então, tem um potencial maior de conflitos, maior do que quando Marte está em conjunção, por exemplo. Quando tem oposição. E a parte dos conflitos talvez seja o maior problema que um planeta Marte pode oferecer para a gente, né? Ele pode indicar, às vezes, que amizades são desfeitas, ou que haja algum tipo de conflito ali no nosso trabalho e tal. São coisas que geralmente não são estressantes, assim, e não são. Não é a nossa escolha viver aquelas situações, né? Em geral, pode ser bastante estressante. Vai depender um pouco do planeta que vai sofrer oposição, né? O Sol, por exemplo, ele, em geral, envolve muito questões de orgulho pessoal, onde a pessoa vai ter que defender a honra dela de alguma maneira, no caso da oposição ao Sol. No caso da oposição à Lua, a pessoa pode se ver ferida por alguém que ela gosta, né? De uma maneira ali injusta e assim por diante. Então vai depender um pouco de cada planeta, pode ter uma nuance diferente no tipo de confronto. Quando é Vênus, por exemplo, que sofre a oposição, em geral, existe muito desejo sexual relacionado naquele momento ali, mas às vezes a gente pode ser confrontado por alguém que a gente gosta, por um amigo, às vezes pelo nosso parceira e tal, afetivo, né? Pode ser um confronto ali momentâneo, entendeu? Um estresse ali que vai precisar ser revisto. Se houver relação sexual com essa pessoa, talvez a tensão se resolva através do sexo. Caso contrário, daí não tem muito o que fazer, entendeu? Acaba sendo uma fase essencialmente estressante. Para as pessoas que têm um ascendente em Escorpião, em particular, é um trânsito de Marte pela casa 7. Então é o mesmo efeito, assim, só que de uma maneira um pouco mais genérica e mais direta.
Em geral, a gente tem que lidar com confrontos, com conflitos, as relações que nós precisamos administrar, como o nosso casamento, como nossa vida social de uma maneira geral, como as nossas sociedades profissionais, por exemplo, se a gente tiver alguma. E as pessoas que são os nossos colegas, inclusive, no trabalho e tal. Essas pessoas com quem a gente tem que lidar diretamente, né? Pessoas que nos amam e pessoas que nos odeiam são vistas na casa 7. Então, os nossos inimigos, aquelas pessoas que a gente sabe que não gostam da gente, elas também podem ficar mais ativas. Então, os conflitos, eles tendem a se acender quando Marte passa pela casa 7. Isso é mais grave para quem vai estar passando por ativação de Plutão ou de Urano, como sempre, como está acontecendo em todas as outras casas, né? Mas, de um modo geral, o conflito pode ser mais sério, pode requerer que a gente se defenda, pode requerer que a gente tome alguma atitude, se for uma ativação de Urano, porque vai vir através de uma situação imprevista, uma situação que vem de uma direção que a gente não esperava, por exemplo. Pode ser uma coisa surpreendente. E no caso de Plutão, pode ser uma revelação, pode ser que tinha algo acontecendo nas nossas costas e a gente tem uma certa revelação ali de alguma bomba, né? Pode ser uma bomba, pode ser um problema que a gente pode dizer que é uma bomba, digamos assim. No sentido de ser totalmente imprevisto, né? De ser totalmente sem aviso, assim, um negócio. É um tipo de trânsito que, mesmo que a gente não esteja passando por tensões e tal, as relações com o mundo, com as pessoas, com o nosso público, inclusive, são um pouco mais tensas. As pessoas podem ficar mais críticas do que a gente faz, como a gente se expressa e assim por diante. E aí podem surgir pequenos conflitos assim decorrentes das pontuações que os outros venham a fazer e da nossa cegueira com relação ao nosso próprio comportamento. Mas, obviamente, que muitos desses apontamentos podem, inclusive, ser injustos. Então, às vezes, a gente vai estar se defendendo com uma certa justiça. Mas, em outras vezes, a gente vai estar, às vezes, só sendo defensivo e não reconhecendo uma crítica construtiva que foi feita, por exemplo. O grande problema é que as coisas são feitas de maneira abrupta, são feitas de uma maneira grosseira, geralmente, quando envolve Marte. Em geral, quando a gente está ali envolvido no trânsito de Marte, a gente não pensa muito em como a gente vai colocar as coisas, assim por diante. E é assim que surgem os conflitos, né? Então, é problemático em função disso, assim, pode ter essa dureza nas relações, né? Para aquelas pessoas que têm planetas em Sagitário, o trânsito de Marte em Touro não chega a formar aspectos importantes, não tem aspecto ptolomaico com o signo de Sagitário. Então essas pessoas não vão estar sofrendo nenhum tipo de trânsito, nenhum tipo de aspecto, ou mesmo de ativação importante, no que se refere aos planetas em Sagitário que ela vem a ter. Porém, quem tem ascendente em Sagitário, aí tem que prestar atenção porque ele vai estar passando por uma casa ali e ali vai ter seus efeitos, né? No caso, quem tem ascendente em Sagitário, o efeito do trânsito de Marte é sentido na casa 6. A casa 6, curiosamente, é uma casa que é considerada maléfica, né, para a maioria dos planetas passando por ela, ou em trânsito, ou posicionados nela e tal. Mas, particularmente para o planeta Marte, é uma casa considerada boa, né? Porque ela representa situações na vida em que exigem uma atitude marciana. Em geral, vai representar o trabalho que precisa ser feito, uma doença que precisa ser curada, problemas de saúde de uma maneira geral que vão precisar de mudanças de hábito. Então, a atitude marciana naquela casa ela é bem-vinda. Em geral, é uma mudança de atitude, é um aumento do nosso empenho para lidar com as tarefas ingratas do dia a dia. É porque, assim, mesmo que a gente tenha alguém que trabalhe para a gente, nossa própria carreira, nosso próprio trabalho, vai ter várias microatividades que elas não são necessariamente aquelas atividades pelas quais a gente é remunerado, mas que elas fazem parte daquilo que a gente entrega no nosso trabalho ali, né, no nosso desempenho e assim por diante. Então, o Marte na casa 6 ele oferece eficiência para lidar com essas tarefas do dia a dia, né? Seja a tarefa doméstica de arrumar a nossa própria casa, por exemplo, se for a nossa responsabilidade ter que lidar com isso. Seja a tarefa de responder e-mail, sabe as tarefas menores de trabalho,
essas tarefas menores, assim, em geral a gente fica mais ativo relacionado à resolução de qualquer pendência, de qualquer coisa que esteja acumulada, e que tem essa característica de casa 6, né, de trabalho assim extra. É uma casa que ela pode apontar sintomas, a gente pode sentir uma dor, um desconforto, né? O que pode ser muito bem-vindo, porque geralmente é através da dor, é através de um sintoma, que a gente vai perceber um problema de saúde maior, que talvez, a partir da descoberta dele, a gente consiga promover uma cura de verdade. Né? Então a casa 6 ela tem essa característica, seja através do aparecimento de um sintoma, de uma dor, alguma coisa assim, ou através de um exame de rotina, a gente acaba descobrindo alguma questão ali que precisa ser analisada, né? E, de uma maneira geral, é uma casa que favorece as mudanças de hábito, especialmente a troca de um hábito não muito positivo para um hábito mais positivo. Obviamente que para as pessoas que vão ter ativações de Plutão ou de Urano, pode ser preocupante o trânsito pela casa 6, porque pode indicar problemas de saúde aparecendo ali, entendeu? Então esse trânsito de Marte na casa 6 pode indicar a descoberta de um problema de saúde. Especialmente para quem está vivendo trânsito de Urano ali, que vai ser uma ativação diretamente na casa 6, né? E no caso de quem está com a ativação do Plutão, é o Marte que vai estar passando pela 6, mas o Plutão vai estar em outra casa. Então, não necessariamente vai afetar a saúde, né? Porque só Marte ali não tende a nos adoecer, necessariamente. Para as pessoas que têm planetas em Capricórnio, o trânsito de Marte em Touro ele vai representar um trígono com esses planetas. Então tende a ser uma fase bastante produtiva, bastante positiva, no que se refere aos assuntos daqueles planetas que vão estar recebendo esse aspecto. Então, especialmente se a gente tem o Sol em Capricórnio, a Lua, ou planetas importantes em geral no signo de Capricórnio, em geral, os impulsos que vêm do Marte em Touro podem nos ajudar a gente a ficar mais produtivo, a gente resolver um problema que a gente estava adiando, ou a lidar com algum assunto difícil, espinhoso, que precisa ser resolvido. De modo geral, a gente vai perceber que a gente não vai ser forçado a lidar com as questões, até porque a pessoa está vindo recentemente de uma quadratura, né? Marte estava em Áries antes de entrar em Touro, então a quadratura em geral já colocou a pessoa em movimento, ela já está mais ligada no 220, e aí no trígono ela tem uma energia à disposição para fazer o que ela achar que é mais interessante, assim. Então ela vai ter uma coisa um pouco mais livre na ação dela, né? Pode ser um momento muito interessante para colocar planos em prática. Eu só diria para a pessoa não apostar muito alto no que ela vai começar ou no que ela vai fazer nesse momento, se for algo muito importante, porque como Marte vai estar em detrimento, pode não ser a eletiva ideal. É um assunto para alguma coisa que seja relacionada a Marte. É algo a se pensar, assim, para ver se. Porque nem toda eletiva Marte vai ter importância, né? Pode ser que não tenha problema. Mas é sempre interessante escolher momentos em que os planetas não estejam em debilidade, né, muito grande. Especialmente se o assunto que a gente quer. O tipo de atividade que a gente quer começar, o tipo de assunto com o qual a gente quer lidar, ele tiver a característica de Marte, né? Daí a gente geralmente vai querer que o Marte esteja um pouco mais forte para tomar uma atitude. Mas, de modo geral, uma fase produtiva, uma fase bem positiva para quem tem planetas em Capricórnio. Para quem tem um ascendente em Capricórnio, daí o trânsito de Marte vai ser pela casa 5. A casa 5 é uma casa benéfica de maneira geral, ela fala de diversão, de criatividade, né? A própria sexualidade e tal. Então, as pessoas que têm um ascendente em Capricórnio podem experienciar um momento que elas se tornam mais competitivas, em que elas se tornam mais brincalhonas, em que elas se tornam mais com a libido mais em alta, né? Então, a sexualidade ela pode ter uma despertada nesse momento. A pessoa pode querer namorar mais e tal. Se ela estiver sozinha, ela vai querer estar com alguém. Se ela estiver namorando, o namoro dá uma esquentada, porque a pessoa vai ficar um pouco mais
mais ativas na parte sexual, né? De uma maneira geral, obviamente, né? E é um tipo de trânsito assim que, ao passar pela casa 5 ele nos predispõe mais assim a situações de esporte, de competição, de jogos, né? Coisas mais assim lúdicas, né? Não tanto sérias, né? Evidentemente que para as pessoas que estão vivendo uma ativação de Urano, de Plutão ali na casa 5, tudo isso pode vir com excesso, tudo isso pode vir com algum tipo de estresse. A gente pode acabar enfiando o pé na jaca, pulando a cerca, por exemplo, né? Ou acontecendo algum tipo de imprevisto, como uma gravidez imprevista, ou gastando dinheiro demais com algum tipo de diversão e assim por diante. Então a gente pode cometer excessos e gerar estresse para a gente mesmo através de atividades típicas de casa 5. É uma atividade ali nos assuntos de casa 5. E aí vai depender muito do mapa de cada um, dos trânsitos que estão acontecendo, né? Mas em geral, se for um trânsito de Marte pela casa 5, se for ativação de Urano e vai estar na casa 5 também, tem muito a cara assim de um excesso onde uma coisa que a gente ia fazer que ia ser só de brincadeira, que ia ser só de leve, tem repercussões mais sérias. Por exemplo, pode vir sair uma dívida de jogo, pode vir uma gravidez indesejada, pode vir situações ali com as quais a gente vai ter que lidar. Então, para quem está com trânsito na casa 5, em geral a casa 5 a gente quer brincar, mas se a gente está com trânsitos tensos, a gente pode ter consequências nesse brincar. Ele tem que ser levado a sério, assim, daí. Para as pessoas que têm planetas em aquário, o planeta Marte ele vai estar fazendo quadratura, uma quadratura crescente, nos planetas que a pessoa tiver em aquário. É um aspecto particularmente estressante, né, como são as quadraturas de maneira geral. Eu diria que o efeito final dele pode ser positivo, se a gente levar em consideração o que acontece depois, né, porque em geral a quadratura crescente nos leva até um trígono crescente, ou seja, ela nos obriga a se mover para que quando começa o trígono a gente já esteja em movimento e aproveite melhor aquele momento. Em geral, a gente aproveita muito mais o trígono crescente do que o trígono minguante. Justamente por isso, porque o trígono minguante ele não é precedido por nenhum aspecto, então a gente não está sendo impulsionado por nada. E ele, na realidade, precede uma quadratura, então ele acaba sendo uma fase para a gente se preparar. Enquanto que o trígono crescente, a gente, em geral, não teve nem tempo de se preparar, a gente foi obrigado a se mover na quadratura crescente. E aí no trígono a gente aproveita, né? Então esse é o momento da quadratura crescente. É o momento em que a gente é colocado em movimento. Esse momento pode ser particularmente estressante, especialmente porque a gente pode vir numa fase de uma certa estagnação nos últimos dias, nas últimas semanas, digamos assim. E aí a gente, sem aviso prévio, se vê forçado a modificar a nossa rotina e acomodar um volume maior de trabalho, ou acomodar uma situação estressante, uma situação de conflito que vem sem aviso, digamos assim. Então, assim, vai depender muito ali de onde o Marte vai estar passando, dependendo do ascendente da pessoa, né? Para saber a área da vida em que vai estar sendo afetado e tal. Mas, de uma maneira geral, para quem tem planetas em Aquário, é uma fase que é estressante, uma fase que não dá para dizer que é fácil, né? E se houverem ativações dos trânsitos de Urano, de Plutão, é pior ainda, né? Porque daí vem a ativação daquele trânsito de longo prazo e pode ser aquela situação bem desagradável de descobrir que tinha alguma coisa acontecendo sem que a gente soubesse, que quando a gente percebe a extensão do problema pode dar aquele susto, né? Ou, no caso de Urano, pode vir aquela situação totalmente desvairada, louca, sem pé nem cabeça, para nos atormentar mesmo, assim, testar a nossa capacidade de manter a sanidade mesmo. O Urano ele vem com o insólito, ele vem com o que é completamente inesperado para aquela circunstância com a qual a gente vai estar lidando. E aí depende muito do aspecto que a gente vai estar vivendo. Se for com a Lua no cotidiano, se for com o Sol, pode ser envolvendo a nossa reputação, a nossa vida profissional até.
vai depender muito ali da dinâmica do mapa de cada pessoa. Mas, de modo geral, o Urano ele tem essa característica de dar alguns sustos, né? Então, para quem tem principalmente planetas mais no final de Aquário, é ativação de Urano, no caso, né? Terceiro decanato de Aquário, no caso. Para as pessoas que têm ascendente em Aquário, o trânsito de Marte em Touro vai ser pela casa 4. A casa 4 fala do ambiente doméstico, da família, do passado, né? Então, são problemas que afetam as relações familiares, especialmente envolvendo o pai, envolve o lugar em que a gente mora, envolve a cidade em que a gente mora, o estado que a gente mora, o país que a gente mora e assim por diante. Quer dizer, tem uma questão geográfica relacionada a onde a gente vive, da onde a gente é. Pode ser a nossa nacionalidade que causa algum tipo de problema, distúrbio se a gente for um estrangeiro, por exemplo. Pode ser que o lugar que a gente more tem alguma situação insegura associada a ele que precise da nossa atenção. Pode ser que precise de reparos em alguma coisa na nossa casa. Pode ser, especialmente na parte elétrica, porque Urano também vai estar nas redondezas ali. Então pode ser imprevisto, principalmente na rede elétrica, se tiver conjunção de Marte e Urano. E para as pessoas que vivem ativação dos trânsitos ali na casa 4, é levar em consideração as relações ali familiares, como eu disse, relações domésticas, né? O estado da nossa própria casa, ele pode nosso ambiente em que a gente vive pode requerer a nossa atenção de alguma maneira. A gente pode precisar fazer algum tipo de reforma, lidar com alguma emergência. Então, é um trânsito que ele nos coloca em movimento nesse sentido também, né? De lidar com as questões de base da nossa base, né? E remediar situações ali que possam dar algum tipo de emergência nesse momento. Seria basicamente isso para Aquário. Para as pessoas que têm planetas no signo de Peixes, o trânsito de Marte forma um sexto com as pessoas que têm planetas em Peixes. Sexto é um aspecto harmônico, né? De uma maneira geral. A pessoa está numa fase tranquila, está numa fase mais estável, ela age nesse momento se ela quiser e não vai ter circunstâncias que vão estar forçando ela a tomar nenhum tipo de atitude em especial. Ela vai meio que agir se ela quiser, ela vai ter tempo ali para adiantar os assuntos dela, talvez se antecipar a uma quadratura que vai vir no futuro próximo, né? Se a pessoa estiver mais atenta aos seus trânsitos e tal. E é aquela coisa, o sexto, ele não nos obriga a nada, entendeu? Ele é um aspecto harmônico, em geral ele não indica grande coisa, é quase como se não tivesse aspecto. Só que se a gente resolver se concentrar, se a gente conseguir fazer um trabalho ali de antever o nosso futuro próximo, né? Para antever algum tipo de estresse futuro, assim. De uma maneira geral, a gente consegue se antecipar a alguns problemas que podem aparecer lá na frente, tomando algumas atitudes, né? Então, esse pode ser esse momento para quem tem planetas em peixes. Vai depender aí das circunstâncias e tal, do planeta que é aspectado. Mas, de modo geral, ele dá essa capacidade de previsão. Assim, o sexto tem um pouco desse efeito. Agora, é muito incomum que a gente resolva se mover muito nesse tipo de trânsito. Tá? Em geral, a quadratura ela é mais responsável por nos acender mesmo, assim, nos colocar no movimento e ligar no 220, digamos assim. O sexto ele acaba pegando muito leve, então não nos motiva tanto, né? Esse que acaba sendo o problema. Para quem tem o ascendente em peixes, o trânsito de Marte no signo de Touro vai ser na casa 3. A casa 3, ela fala das nossas relações circunstanciais, ela fala de deslocamentos de curta distância, principalmente no nosso aspecto motorista, né? Pode ser interessante, então, ali para a gente lidar com o nosso carro, para resolver qualquer tipo de pendência, de problema relacionado ao nosso automóvel, por exemplo. Para pessoas que estão com algum tipo de problema de locomoção, assim, de tentar resolver essa questão,
né? Seja através de um carro, seja através de algum tipo de resolução que ela tome, assim, ela vai usar para se locomover dali para frente, digamos assim, né? Mas em geral pode ser uma fase que exige que a gente se desloque com uma certa frequência. É um trânsito que pode criar imprevistos ou ah, pontilhar nosso cotidiano com acontecimentos que nos obrigam a ir num canto, depois ir no outro, ficar ali circulando bastante pelo local onde a gente vive, assim, pelos nossos arredores, pelas nossas redondezas. E o estresse, ele pode vir das relações circunstanciais. Então, relações que a gente tem no trânsito, relações das pessoas que nos atendem nos lugares que a gente vai frequentar, ou nas pessoas com quem a gente vai ter que conviver nos lugares que a gente vai, e assim por diante. Dessas situações, se a gente estiver passando por algum trânsito de Urano, ou trânsito de Plutão, que vai ser ativado com Marte passando ali, pode surgir algum estresse especial ali, a partir nesse tipo de circunstância. Às vezes pode ser uma briga com o vizinho, às vezes pode ser uma briga no trânsito, às vezes pode ser uma briga com o atendente do banco, gerente do banco, pode ser uma briga com alguém no comércio, pode ser brigas assim até com transeuntes na rua, assim. E a gente acaba, sei lá, olhando de um jeito diferente, ou a pessoa está num dia ruim e vem cismar com a gente, talvez, né? E às vezes somos nós que estamos num dia ruim e a gente resolve cismar com outras pessoas, tá? Então a gente também não está isento de ser causador de problema, porque Marte a gente também pode ser possuído, né, pela coisa do deus da guerra ali e também criar estresse também, né? A gente não é só vítima do estresse, a gente também pode ser o agente do estresse. Então, o trânsito de casa 3 ele tende a afetar essa área da vida. Espero que você tenha considerado esse vídeo informativo, que tenha sido útil para você. Se você gostou do vídeo, considere dar um like para ajudar o canal, fazer um comentário ou se inscrever, né? É, ativar o sininho e tal para acompanhar os próximos vídeos que virão. Né? E me deixa saber nos comentários se esse tipo de vídeo aqui é interessante para você ou não, se você prefere outro tipo de conteúdo, se tem algum tipo de observação ou quer comentar alguma coisa sobre o seu mapa em relação a esses trânsitos que eu comentei. Marte, né? Pode ficar à vontade aqui nos comentários. Um abraço e um agradecimento especial para quem ficou até o final, assistindo até o final.